Oi, professor Everton, Minzinha, Alê, professora Poliana, boa tarde. Pronto. Oi, Carlinhos, Laura, Rômulo, que beleza, gente. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Como que vocês estão? Já separaram as perguntas? Eu tô com algumas perguntas aqui que eu recebo bastante. Vamos tirar todas as dúvidas hoje. Eu adoro falar sobre o currículo Lattes. Eu era aquela que atualizava o currículo já no evento. Sempre tirava dúvidas do pessoal, que tem gente que não gosta, fala que é muito difícil. O que vocês acham? Vocês acham o currículo complicado, Lattes? Todo mundo me ouvindo bem? Show. Oi, Clesiane, Lu. Boa tarde. Muito bom. Stephanie, Laura. Vamos lá. Primeiro, né, o currículo Lattes. Quem precisa fazer? Aquele aluno da graduação ou da pós-graduação, né, que pretende fazer pós-graduação, aquele aluno da graduação que ingressou agora como bolsista num projeto, aquele aluno que pretende seguir a carreira acadêmica, ser professor universitário, já pode fazer o Lattes. E nele você coloca tanto as informações intelectuais quanto profissionais. Então, cursos, palestras que você participa como aluno e também participa como palestrante, artigos científicos, artigos aceitos para publicação, cursos de 2, 20, 40 horas. Então dá para colocar tudo no Lattes. Uma pergunta muito comum que sempre me fazem, tanto colegas quanto alunos, é assim: Karina, eu participei de um evento e publiquei, apresentei um trabalho e publiquei, eu coloco aonde no Lattes? Em qual lugar? E aí quando eu digo, você coloca em 3 lugares, a pessoa não entende, né? Por quê? Se você apresentou o trabalho, você coloca em produção, apresentação de trabalho, você coloca em publicação em anais de evento e você também coloca em participação de evento, em 3 lugares, tá? Participação, apresentação e publicação nos anais. Já vão colocando aí nos comentários as dúvidas que vocês têm, tá bom? Ou na caixinha de perguntas também, que eu vou direto nela e... aqui. Eu vou direto na caixinha de perguntas. Tá. Onde que eu tiro? Como que eu acho? E aí, quais são as perguntas? Vou continuar falando aqui, tá? Porque essa live é de tira dúvidas e eu pensei em fazer porque eu recebo realmente muitas dúvidas. No dia que eu falo de currículo Lattes é o dia que mais bomba ali os comentários no feed, tá? E aí, uma pergunta assim, que eu tenho toda semana: como tornar o meu currículo Lattes mais atraente? Depende do seu objetivo, né? Tem que saber qual que é o seu objetivo na graduação, na pós-graduação, qual que é a sua prioridade. Por exemplo, não adianta sair publicando vários trabalhos, artigos e depois entregar o seu currículo numa instituição se você não tem experiência acadêmica, tá? Tenta pesar e dá uma olhada no seu currículo, vê o que você já tem o suficiente para participar de um processo seletivo e o que falta, tá? Porque eu vejo pessoas muito preocupadas em publicar, e aí quando fazem um concurso, eles não têm a experiência acadêmica, que também é exigida.
Deixa eu dar uma olhada aqui, a Laura fez uma pergunta. Aluna do ensino médio do IF Pádua, tudo bem, Laura? Bolsista da FAPERJ do projeto de pesquisa do professor Carlin, excelente. Ele me mandou uma mensagem perguntando, pedindo algumas orientações, né? Porque é muito novo para vocês. Algumas pessoas pensam que currículo Lattes é para quem faz a pós-graduação, mas se você é bolsista de uma instituição de fomento, você precisa inserir também aquelas informações porque é importante tanto para você quanto para a sua instituição. Se tem alguma dúvida específica, qual a influência do currículo que o currículo Lattes tem na vida de um pesquisador? É muito importante porque você é encontrado por outros pesquisadores que pesquisam sobre o mesmo tema. Por exemplo, eu pesquiso sobre escrita autoral. Alguém digita o tema lá no Google, em alguma base de dados, e acha o meu nome, encontra o meu nome. E às vezes não tem o meu e-mail, por exemplo. Ele indo no currículo Lattes tem como enviar uma mensagem para mim e ver todo o meu currículo, a minha experiência, as minhas publicações. É uma forma de você ser encontrado e de você ir, principalmente na graduação, se você pretende continuar na carreira acadêmica, fazer um mestrado, doutorado, continuar na vida de pesquisador, você, quanto antes fizer o seu currículo, preparar e inserindo aos poucos os dados, melhor. Porque tem gente que faz graduação, aí 5, 10 anos depois tem interesse em fazer um mestrado, participar de um processo seletivo. Até atualizar o currículo todo demanda muito tempo, né? Às vezes as pessoas perdem os certificados, as declarações, então vocês têm que ter muito cuidado, porque nos processos seletivos, tanto de edital de mestrado, doutorado, quanto de concurso, processo seletivo para substituto, efetivo, você precisa também comprovar tudo que está no seu currículo. A Maria Luísa também é aluna do IF Pádua. Ah, que beleza! Parabéns, tá? Parabéns! Você vai perceber a participação enquanto graduando em um projeto de pesquisa. Você vai aprender sobre oratória, vai aprender como, né, apresentar para outras pessoas, vai ter vivência em eventos, leitura de artigos, escrita científica, e mesmo que você não siga a carreira acadêmica, vai ser no mercado de trabalho, onde você for atuar, na sua empresa, com certeza vai somar muito, você vai conhecer muitas pessoas. A dúvida da Clesiane: quando faço parecer de um artigo científico, onde que eu coloco? Ótima pergunta. Para quem não conhece, né, quando você finaliza o seu mestrado, você pode concorrer, você pode se cadastrar em revistas científicas para poder fazer o parecer de trabalhos científicos, tá? Normalmente é com o mestrado que você já ganha. Dependendo do qualis da revista, você já é convidado para fazer uma avaliação desse artigo científico. E aí, você tem a opção de colocar em atuação profissional, tem um espaço lá só para revisor de periódico, e você pode ser mais específico ainda, colocando, porque lá no revisor de periódico você só coloca qual o nome do periódico e qual o ano que você iniciou enquanto avaliador. Agora, se você for em produção técnica e trabalhos técnicos, você coloca especificamente que revista foi, que ano, qual o nome do artigo, o nome do autor. Então, de novo, né, num processo seletivo, você comprovando com uma declaração ou com um e-mail do convite, aliás, do agradecimento do editor da revista, já comprova também, você pode colocar no Lattes. Responde sua pergunta, Clesiane. O que eu ganho intelectualmente com o Lattes? Olha, na verdade você ganha intelectualmente fazendo a sua pesquisa, participando de eventos, escrevendo artigos, publicando
Você pode iniciar publicando resumos simples, né, entre 300 e 500 palavras em anais, e você, né, esse conhecimento ele vai todo para o currículo Lattes. Mas não necessariamente você ganha conhecimento atualizando, fazendo um currículo. É mesmo para quem deseja seguir a vida acadêmica, ser pesquisador, tá? A Poliana, porque depois eu acho também que os alunos da graduação precisam fazer o Lattes justamente por isso, porque depois podem decidir fazer mestrado e aí para atualizar o Lattes demora muito mesmo. E o que eu mais ouço é assim: ai meu Deus, perdi meu certificado, perdi minha declaração. Produção técnica. Comissões organizadoras de eventos seriam em eventos? Sim, sim. E é um item super importante, tá? Essa experiência, se vocês tiveram a oportunidade, enquanto graduandos, eu não sei, Patrícia, se você está na graduação ou na pós, essa experiência de organização de eventos, você coloca no currículo, chama muita atenção. Eu me lembrei agora que eu participei de um processo seletivo na UENF para ser revisora de textos, e eu pensei assim, eu vou resumir esse currículo, porque é muito extenso e tem itens que não vai chamar a atenção da banca, né, avaliadora, de quem vai analisar o meu currículo. E aí, na entrevista, eu comentei, ela falou, eu conheço o professor Carlos Henrique da UENF. Eu falei assim, já organizei um evento, bababá. Ela, e por que você não colocou no seu currículo? E aí, nunca mais eu deixei de colocar. Organização de eventos, você coloca em eventos mesmo, aí tem a opção organizador, tá? Deixa eu ver se mais pergunta. O Carlin, queria entender melhor sobre o que falou no início sobre publicar em 3 lugares no Lattes a mesma produção. Não é a mesma produção. É assim, quando você participa de um evento, um item para o Lattes. Apresenta o trabalho, outro item para o Lattes. E publica nos anais, outro item. Tem gente que atualiza só participação em eventos. Põe lá, participei de um evento e tem a opção, né, de você colocar o título do seu trabalho. Mas além de colocar em evento, você também coloca em produção, trabalho completo publicado em anais, ou resumo simples publicado em anais, resumo expandido publicado em anais, e também coloca participação, apresentação de trabalho, produção, apresentação de trabalho, comunicação. Conseguiu pegar? Qualquer coisa depois me pergunta lá porque aqui eu não consigo escrever, né? É muita informação. Mas eu posso colocar depois no story ou no direct. O outro aluno do Carlin, maravilha. Pessoal interessado. Gostaria de saber o que não pode faltar em um currículo Lattes. Ótimo. O que não pode faltar, novamente, você precisa saber aonde que você quer chegar, tá? Então, por exemplo, quando quando eu terminei a graduação, eu queria publicar os resultados do meu TCC. Então eu não pensava muito ainda em ingressar no mestrado, não. Eu só pensava assim, gente, deu tanto trabalho para fazer, ficou tão bom, eu quero publicar para outras pessoas terem acesso, para professores, pesquisadores. Então eu transformei o meu TCC em um artigo, enviei para uma revista, aí coincidiu de um mês e meio antes de eu participar do processo seletivo, da entrevista, do mestrado, ele ter sido publicado, né? Então é importante a publicação em anais, participação em projetos, e se você, eu não sei se você é graduanda, quando você está na graduação, você pode entrar em contato com um professor seu, né? Você tem sempre algum professor que você se identifica mais com a disciplina, pergunta para ele se ele participa de algum projeto, se ele é líder em algum projeto. Você pode também olhar o currículo Lattes desse professor, né, no site do seu programa,
do seu curso tem o currículo Lattes dos professores, e ele também está disponível online, gratuito. E você, se já tiver terminado a graduação, você pode também entrar em contato com pesquisadores, com líderes que participam de pesquisas científicas. E muita gente fala assim: eu não estou em nenhuma instituição, eu não vou conseguir participar de nenhum projeto. Consegue sim. Você entra em contato com um líder, fala que tem interesse em fazer o mestrado, fala que quer atuar como voluntário, começa como voluntário. Mais pra frente, você mostrando que você faz um bom trabalho, com certeza você vai ser convidado para ser um bolsista, para ter uma participação mais ativa no grupo. A experiência docente, e aí essa experiência você pode ter, por exemplo, enquanto aluno da pós-graduação, a gente faz uma disciplina que se chama pesquisa docente, no mestrado, no doutorado. Então você pode pedir pro seu professor, pro seu orientador, que ele te dê uma declaração falando que você cumpriu, né, essa, 20, 40 horas aula. Isso vai ser importante para o seu currículo, tá? Então a participação, voltando à participação de projetos, é importante tanto quanto bolsista, quanto como voluntário. Publicação em anais, em periódicos, o resumo do seu Lattes também bem escrito. Tem gente que coloca em primeira pessoa, conta a vida inteira. Não, seja bem direto, né? Você tem mestrado, doutorado, graduação, pós-graduação, qual a sua área de atuação e quais são os seus interesses de pesquisa. Vocês podem olhar no currículo do seu professor, no currículo de algum pesquisador que você admire, pode olhar o meu currículo também, né, que tá certinho. Você tem que ter uma pessoa como referência. O meu currículo, eu garanto que tá certinho. Clesiane, é bom atualizar o Lattes e fazer uma cópia de todos os documentos, pois fazer um currículo documentado não é tão simples. Nossa, dá muito trabalho. E também, se vocês tiverem a oportunidade, tá tendo muita vaga para você participar. O processo seletivo está sendo todo online, então já junta esses arquivos, tira foto, escaneia e junta tudo num arquivo, num PDF só, né? Rômulo, minha dúvida é, na verdade, um pedido de ajuda. Quando eu estava concluindo o cadastro inicial, tive um problema com os dados, e quando fui tentar novamente não pude porque já havia tentado 3 vezes. Agora você tem que entrar em contato com o CNPq. Tem um e-mail lá, se você quiser me manda uma mensagem no direct que eu te envio. E aí você precisa entrar em contato, eles vão verificar, você espera um pouco para atualizar o seu currículo. E é muito interessante essa pergunta do Rômulo, porque muitas pessoas, gente, já entraram em contato comigo assim, 2 dias antes do processo seletivo. Karine, atualiza o Lattes para mim, tá? E aí quando você atualiza, pode surgir esse problema que aconteceu com o Rômulo, e pode também, e o que acontece? Eles pedem no máximo, eles pedem 24 horas para o seu currículo ser publicado online. Então pode ser que você não consiga imprimir esse currículo, tá? O Carlinho, tenho alunos voluntariados no projeto de pesquisa, seria bom eles fazerem também? Sim, é bom que eles façam também. Principalmente se eles, como a professora Poliana falou, se eles tiverem, pode ser que eles não tenham interesse agora em seguir, mas acho que a maioria se apaixona, né? Se identifica muito e não quer sair mais, principalmente quando é um projeto que a pessoa se identifica. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Vão colocando aí pra mim. Outra questão que sempre colocam pra mim é assim: Karine, fui aluno especial da disciplina de mestrado. Onde que eu coloco? No Lattes, né? O Lattes, ele só tem um espaço para você colocar, inserir enquanto aluno regular. Aí sim. E aí eu sugiro para quem foi aluno especial, né, quem fez disciplina isolada, para inserir em informações relevantes. Você vai lá em dados, é o primeiro item do Lattes. Você vai em dados
e vai inserir lá essa informação, qual disciplina você fez, em qual instituição, com qual professor. É interessante que você coloque, mas cuidado para não colocar informações falsas, como eu já vi também, né? Não só aí o caso que está repercutindo nacionalmente, mas de colegas que me pediam ajuda enquanto aluna regular. E aí, quando eu ia olhar, tinham essas informações inadequadas, né? Porque você ser aprovado numa disciplina como aluno especial não é a mesma coisa que você participar de um processo seletivo super puxado, escrever um pré-projeto, participar de uma entrevista com a banca, com 5, 6 membros da banca, fazer a prova escrita, prova de inglês, é bem puxado. E na disciplina, quando você se candidata para uma disciplina como aluno especial, você preenche o formulário e você é aceito ou não para ser ouvinte, né? E se você fica com conceito A na disciplina, você pode depois, dentro de 5 anos, você pode aproveitar. A pergunta da Poliana. Uma dúvida muito frequente, principalmente para os alunos de pós, seria quando apresentar a versão simplificada e quando apresentar a versão detalhada. Fale um pouquinho pra gente, por favor. Gente, é sempre importante você verificar o edital, né? O que o edital está pedindo, né? Geralmente, as pessoas têm muita dúvida também, enquanto professor, pesquisador, está terminando mestrado, terminando doutorado, vai entregar o currículo para lecionar no ensino médio. Não faz sentido você entregar o seu currículo Lattes. Você vai entregar um resumo, né? Vai entregar um currículo com no máximo 2 páginas. Se vocês quiserem modelo, eu posso enviar. Então, já o currículo Lattes você entrega num processo seletivo para ensino superior, para uma instituição tanto pública quanto privada. E na instituição privada, por que entregar? Porque as instituições elas recebem quase que anualmente, dependendo da instituição, avaliações do MEC, do INEP, do Ministério da Educação. E aí os avaliadores, um dos itens é a experiência acadêmica, publicação de artigos científicos, que pontua muito. Então se você entrega o seu currículo detalhado, né, se você apresenta o seu currículo, a versão detalhada dele, é muito importante. Participação em eventos, palestrantes, para a instituição ver o coordenador, principalmente, ver como que ele pode aproveitar, né, o seu currículo ali na instituição. Ele tem experiência, ele fez um mini curso de estatística. Nossa, quando tiver algum artigo usando estatística, eu vou chamá-lo para a banca. Ou então, ele palestra sobre oratória. Ele tem alguma pesquisa relacionada com literatura, pode participar do projeto da instituição, tá? Então coloque o seu currículo detalhado. Pergunta da Bruna. Termina a graduação no fim do ano, precisa esperar a faculdade para fazer o Lattes? Ou existe um espaço sobre ainda estar cursando? Ótimo, Bruna, existe sim. Você coloca em andamento, tem espaço até para você colocar ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior. Eu sugiro que vocês coloquem o ensino médio ou ensino fundamental quando forem instituições renomadas, por exemplo, Colégio de Aplicação, Instituto Federal, porque como os alunos do IFE de Pádua falaram, eles já têm essa oportunidade de participar de projeto de extensão, projeto de ensino, projeto de pesquisa. Então, Bruna, faça o quanto antes. Se tiver dúvida, me manda mensagem. Qual a funcionalidade do currículo Lattes para nós que ainda não entramos no mercado de trabalho? Ele é importante, como eu disse, se você tem interesse em seguir carreira acadêmica, carreira de pesquisador, docente no ensino superior. Ele é bem importante. Acontece muito também, isso é um problema sério, como eu falei, né, das avaliações do MEC, dos coordenadores entrarem em contato comigo para eu poder ajudar a atualizar o currículo Lattes dos professores, porque às vezes com 15 dias o MEC marca a avaliação e os professores ficam lá 2, 3 anos na instituição sem atualizar. Tá? Então, eu, por exemplo, eu participo de um evento, atualizo, no máximo no próximo final de semana, senão eu me esqueço. Tem gente que atualiza
de 6 em 6 meses, uma vez por ano, e como eu disse, é importante que você esteja com tudo em dia, tá? O doutorado sanduíche, todos os cursos realizados nesse período são válidos para o Lattes, mesmo que sejam cursos e seminários curtos? Sim, é muito válido, tá? O doutorado sanduíche, você tem a opção de colocar informação, incluir que você fez um período em outra instituição, e os cursos que você faz, né, apresentar para a instituição onde você vai trabalhar, para os recrutadores, em que lugar, a experiência, né, que você participou de um programa de pós-graduação no exterior e, além disso, ministrou aulas, ministrou seminários, minicursos, é super relevante, sim. Acrescenta muito. Vamos lá. ORCID, já ouviram falar no ORCID? Me perguntam muito também, né? Você coloca em dados gerais e identificação. Teve um período que o ORCID, que o Lattes não estava aceitando esse cadastro, mas agora já está tudo ok. O ORCID, para quem não sabe, é um código alfanumérico para poder identificar os cientistas, os autores acadêmicos, principalmente autores com os nomes, com nomes iguais, com nomes próximos, né? Por exemplo, Karine Castellano não tem outra, mas, por exemplo, Luiz da Silva, né? É muito comum Silva, de Souza, Pereira. Às vezes você pode ter algum problema, por exemplo, quando a revista registrar o seu nome. Então ele verifica, hoje em dia, quando a gente cadastra para ser avaliador ou para autor num periódico, eles pedem, para quem tem experiência nisso já viu, eles pedem que você coloque, além do currículo Lattes, o seu ORCID, que é um código, é um link com a sua identificação, tá? Depois dá uma olhada, igual uma identidade, né? Como se fosse uma identidade pra gente, CPF, identidade, a gente não tem vários registros. Na área acadêmica, além do Lattes, né, no Brasil, a gente tem um ORCID para esse cadastro. Então é só digitar, deixa eu ver se eu consigo aqui, ORCID. É só digitar no Google ou pedir para mim. No destaque, nos destaques, eu tenho também um que eu coloco as dúvidas relacionadas ao currículo Lattes e tem umas 3 ou 4 postagens sobre o ORCID, tá? Mas ajuda aí a distinguir os acadêmicos, pesquisadores, porque lá você coloca a sua instituição também. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha lá, Carlinho. Tem um link no meu destaque. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Se eu já respondi. Uma coisa que muita gente não sabe. Onde que eu cadastro os projetos relacionados à tese de doutorado? Eu posso cadastrar a minha pesquisa de doutorado em projetos? Pode. Você coloca em projetos de pesquisa. E aí você coloca o título, quem que é o coordenador, a descrição do seu projeto. É uma oportunidade para você colocar em destaque a descrição, o resumo da pesquisa que você está fazendo, né, no mestrado ou no doutorado. Então pode sim, é uma pesquisa. Como eu sei se eu preciso de um ORCID? Geralmente a sua instituição de pós-graduação pede que você faça porque na avaliação vão pedir os ORCIDs, os cadastros dos alunos da pós-graduação, dos pesquisadores, e também quando você fizer um cadastro numa revista para submissão de artigo, ou se você quer se cadastrar como avaliador, também vai pedir. E o ORCID tem como você fazer manualmente, que dá muito trabalho, mas principalmente você coloca lá o seu resumo,
né, o resumo da sua biografia, em qual instituição você está vinculado, quais artigos você tem publicado, quais capítulos de livros, se você tem livros organizados. São essas informações. Ele é mais específico em relação ao objetivo. O Lattes é muito mais detalhado, tá? E aí, gente, mais alguma dúvida? Eu respondi as principais aqui. Animados? Olha, para atualizar hoje o currículo, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, será um prazer. Eu também tenho um manual de preenchimento do currículo Lattes. Nesse manual tem o print das telas, não fui eu que fiz, foi uma bibliotecária da Unesp, se eu não me engano. Ele está disponível também no Google, eu achei lá, mas assim, tem vários. Foi o que eu achei mais completo para poder ajudar vocês. Quem está na graduação, faça. Quem está na pós-graduação, quem é professor, quem quer ser professor, atualize. Porque quando aparece um edital, às vezes é para você precisa fazer em dias, né? O processo seletivo começa, igual tem agora o processo seletivo para pós-graduação no IFES. O processo seletivo começou, o edital abriu essa semana e já fecha na próxima semana. Se você fica sabendo em cima da hora, você não consegue enviar, tá? Então façam. De início você precisa de foto dos seus dados pessoais, pai, mãe, onde você fez, onde você está fazendo a graduação, atuação profissional, se tem ou não, seu endereço, telefone, e-mail, são as suas informações pessoais. Aí depois que ele é atualizado, depois que ele é registrado, depois que ele fica disponível online, você atualiza e acrescenta mais informações, né, como cursos, palestras, publicações. O currículo Lattes pode me ajudar profissionalmente a algo não estando diretamente ligado à pesquisa? Não. Eu acho que só quando, né, é um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, né? Se você for concorrer a alguma bolsa para o exterior, pode ser que peça um currículo Lattes, então fique atento. É para não confundir, porque tem um currículo, eu postei sobre isso na semana passada, tem o currículo Vitae e tem o currículo Lattes. Tá? Porque pode ser que uma empresa, por exemplo, nem conheça, nunca tenha ouvido falar em currículo Lattes, e para a empresa, como eu disse, para atuar, eu lembro que eu participei de um processo seletivo para atuar no ensino médio. E eu já tinha terminado o mestrado. Então, uma das perguntas foi: você já tem mestrado? Você não pretende fazer um concurso? Sair da cidade? A recrutadora ficou super desconfiada. Como assim, no mestrado, querendo atuar no ensino médio? Porque ela deve ter tido alguma experiência ou algumas experiências relacionadas a isso, né? Então eu aprendi nessa vez que eu participei que quanto mais resumido esse currículo, melhor. E aí não era interessante para a escola, a instituição, não iria utilizar esses meus conhecimentos de publicação de artigo, de palestrante, enfim. Então não era interessante. Agora você tem que pensar no que você quer para o seu futuro. Eu falo muito sobre isso. Aonde você quer chegar? Eu quero trabalhar numa empresa privada, no Embraer da vida. Eu sou engenheiro, eu quero trabalhar na Embraer. Ou então eu faço curso em engenharia, meu sonho é trabalhar na Embraer. Então você vai ver qual currículo, o que eles pedem no currículo, como que funciona o processo seletivo. Eu tenho que gravar algum vídeo? Poxa, eu sou super travado, super tímido, então eu vou fazer um curso de oratória. Precisa de inglês fluente? Vou fazer um curso de inglês. Não faz sentido se você quer atuar na Embraer, fazer um mestrado, um doutorado
e publicar artigos científicos, né? Você até pode, mas será que você não poderia estar investindo em algo que você precisa se aperfeiçoar e que é exigido no processo seletivo, na dinâmica, nas entrevistas? Então tem que pensar nisso. Se agora você está como bolsista de um projeto da graduação e você quer, com certeza os projetos também vão te preparar para o mercado de trabalho, mas não especificamente você precisa apresentar o seu currículo Lattes, entendeu? Todas as dúvidas foram tiradas? E aí, gostaram? É bom, né? Porque às vezes... Agora eu vou deixar gravado no IGTV. Quando surgirem as dúvidas, é só correr pra lá. Vou deixar salvo. Eu vou finalizar, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui para o vídeo ficar mais curtinho também. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer. E já vou contar para quem está ao vivo. Na quinta-feira eu vou receber a professora Ludmila da Mata, professora e pesquisadora da Universidade Cândido Mendes, professora da pós-graduação, orientadora. A gente vai falar sobre o processo de escrita na pós-graduação. Quais são as estratégias que nós, enquanto professoras, colocamos em prática para os alunos publicarem mais e publicarem com qualidade, né? Terem essa prática na escrita, na leitura, desde o início do mestrado, do doutorado, tá bom? Adorei a participação de vocês, muito obrigada. E a gente se vê na quinta, às 17h07. Um abraço.